tem me ajudado. E é um aprendizado diário. Apesar de não ser mais um menino de 10 anos, mas a gente aprende todo dia e continua aprendendo. Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando hoje a gravação de mais um Nosso Legado, né? Esse programa que a gente tem feito aí semanalmente, distribuído aí para os nossos amigos internos aí, acaba saindo da nossa área de atuação e só Deus sabe onde que vai parar, né? Outro dia eu estava vendo as estatísticas aí e tinha vídeo sendo que até em Porto Rico, né? Muito legal. Vai saber quem escutou um podcast nosso em Porto Rico. Tinha nos Estados Unidos também, tinha um em Porto Rico, 2 nos Estados Unidos e o resto tudo por aqui mesmo. Mas hoje estamos aqui com Marcelo Marques, né? Nosso head de pós-venda da Kuruma e Osaka. Tá, que vai estar batendo um papo com a gente aqui hoje, contando um pouquinho dessa construção do legado, né, Xará? É isso aí, Marcelo. Agradeço a oportunidade. Como já foi dito várias vezes, né? Parabenizo grandemente aí pela iniciativa. Isso faz a gente estar mais próximo, né, das equipes, das pessoas. E é um projeto fenomenal, fantástico. Muito legal mesmo. Que legal, Xará. Obrigado você, obrigado também a todos que têm acompanhado a gente aí nesse programa semanal que a gente tem feito e contando um pouquinho da nossa história, né? Levando a todos aí. E agora, a partir dessa edição, Xará, a gente está lançando uma novidade de um podcast que vai ser o podcast de gente que faz. Vai ser mensagens curtas que o próprio pessoal do dia a dia lá embaixo vai estar contando, né? Uma grande venda que fez, um processo diferente que ele acabou mudando e que fez a diferença no dia a dia dele, ou da empresa, ou de outra pessoa, de um cliente. Então a gente vai estar divulgando isso aí. Então já deixo aqui, quem quiser mandar para cá uma mensagem para a gente via WhatsApp, pode mandar para 027 99788 5952. Esse é o nosso WhatsApp da comunicação. A gente vai estar selecionando isso, vamos estar construindo um podcast onde a turma que trabalha com a gente vai estar contando um pouquinho dessas histórias para a gente estar divulgando de uma forma muito rápida, Xará. Então você vai estar inaugurando isso aí para a gente. Mais um orgulho e eu acho que isso vai ser muito legal para as equipes porque aumenta muito o sentimento de pertencimento, né? O pessoal da ponta poder contar as experiências, poder contar as dores, o dia a dia. Acho que isso vai causar um impacto bem positivo na turma. E tem muita vitória, né? Assim, eu fico pensando, igual a gente estava falando aqui, o pessoal lá de Barbacena, sabe? Eu não vou conseguir saber o nome do cara de Barbacena, que toca Barbacena, ou do mecânico, o cara da recepção, mas eu tenho certeza que o cara está lá defendendo a gente. Tem muita história legal. Estou pegando Barbacena, mas qualquer uma das nossas, sei lá, eu me perco 55, 56 pontos de atendimento que a gente tem espalhado aí. Juntando na divisão comércio é muita gente. É muita gente, né? Eu fico falando, pô, aquele camarada lá de Telêmaco Borba, o cara lá de Colatina, Linhares, a gente tem... Xanxerê, Chapecó, tudo longe, gente aberta. Graças muito a bacana, Deus. Muito bacana. E gente que tem feito uma história muito legal, né, Xará? Sempre. Mas nós estamos aqui hoje, Xará, para a gente falar de você, né? Você contar um pouquinho da sua história, desse legado que você vem construindo aqui junto com a gente, né? Que muito nos orgulha. É muito bom, a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui, você estava me contando um tanto de história sua que já me deixou super curioso. Vamos estar dividindo aqui. Tem uma outra curiosidade também, que crescemos juntos no mesmo bairro, né? Foi. Descobrimos isso depois, mas as épocas coincidiram, né? Amigos em comum, né? Conhecemos pessoas em comum e são coincidências muito legais que a gente descobre. Jogamos bola na mesma rua, Rua Lisa, né? Na Rua Lisa, no Areal. No Areal, soltamos pipa. Mas me conta aqui, Xará, hoje você é o nosso head de pós-venda da Kuruma e Osaka. Isso. São quantas lojas que a gente tem aí, Xará? São 26 lojas. 26 lojas. Só Toyota 26, né? São Espírito Santo, Leste de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e a regional da Grande BH, que engloba Contagem e Sete Lagoas. É a nossa vocação, né? Evoluir sempre, e eu falo, né? Assim, a gente evoluindo as pessoas, a gente cresce. Sem dúvida. A gente crescendo, as pessoas evoluem. Então, não sei se é aquela história, quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, né? Muito bom.
E me fala um pouquinho do que é essa central de pós-venda, Xará. Assim, só para o pessoal ter uma noção, né? O que é o tamanho dessa central de pós-vendas aí, tá? Fala para mim assim, quantas passagens de veículo passa por mês, né, em nossas oficinas? Assim, me dá uma dimensão aí nessas que você é responsável. Que você a gente tem hoje diretamente. passagens gerais em todas as lojas Kurumai Osaka, aproximadamente 9 mil veículos. E a central de pós-venda ela é uma estrutura de apoio às operações, ela cuida da parte estratégica, da parte de controle de custo, despesas, a escolha, né, de gestores e demais membros da equipe. É dividido em 7 núcleos de atuação. Nós temos a central de relacionamento, agendamento e pesquisa dos clientes, onde começa a porta de entrada do atendimento, o primeiro contato nosso com o cliente. Nós temos a coordenadoria de serviço, que cuida da parte dos indicadores de qualidade e dos atendimentos na recepção, da performance dos consultores. Nós temos a coordenadoria de peças, que cuida da parte administrativa, sistema, controle de custo, compra de itens que são genuínos e os homologados, né, pela Toyota. Nós temos a coordenadoria de funilaria e pintura. Nós temos hoje a operação centralizada na Serra e em Contagem, bem volumosa, né, dá bastante serviço. E nós temos a coordenadoria que cuida disso. Nós temos a coordenadoria de varejo e atacado em vendas de peça balcão, que é centralizada como se fosse uma mini central, né, lá em Belo Horizonte, o Telepeças, bem robusto, na loja da Pampulha. Nós temos a coordenadoria técnica, que é responsável pela parte de treinamento, de contratação dos técnicos, dos indicadores de qualidade de reparo. A coordenadoria de serviços cuida dos indicadores de satisfação dos clientes e a coordenadoria técnica cuida dos indicadores de qualidade de reparo. Reparo feito certo da primeira vez, no tempo programado. Nós temos a coordenadoria de garantia. A operação de garantia é uma operação complexa, que se você perde ali a mão, o prejuízo é muito grande. Então nós temos hoje uma coordenadoria que cuida dessa parte de garantia, comunicação com a Toyota e tudo mais. E temos a coordenadoria de acessórios, que aí é comercialização, treinamento, instalação de acessórios. Aqui, são 7 coordenadores? São 7 núcleos, exatamente. 7. Quem que são? Fala o nome dos coordenadores. Na central, a Fernanda, central de relacionamento a Fernanda. A coordenadoria de serviço, João Luiz. Coordenador de peças e funilaria e pintura, Ricardo Mosini. A coordenadora de garantia, a Adriana. Coordenador técnico, Paulo. Coordenador de atacado, atendimento a frotistas, grandes clientes, Ailton Catarino, e o coordenador de acessórios, o Michael. É um time, né? É um time muito bom, o time herdado, né? Quando eu cheguei, o time já estava todo aí, com exceção do João, que veio um pouco depois, mas é um time que eu chamo dos galácticos, né? Eu lembro daquele time do Real Madrid, da época do Zidane, lá, da turma toda, e para mim esse time da Central é o melhor em cada área, é o que nós temos de melhor em cada área. Eles são muito engajados, comprometidos, sintonizados, o trabalho flui muito bacana com o acompanhamento e a gestão deles. Eu fico impressionado assim, você falou que são 9 mil carros que passam por mês aqui. Aproximadamente 9 mil. Se a gente dividir assim, vamos fazer uma conta simples, né, por 20, né, um mês de 20 dias aí, tem um pouquinho mais, mas vai dar mais ou menos uns 450 carros por dia. Por dia. Você imaginar que entram 450 carros e saem 450 carros. De passagens diárias, né, por dia. Então você alocar mecânico, você requisitar a peça, você abrir o OS, você fazer os procedimentos que tem que ser feito para garantia, para você registrar as revisões ali, você mandar essa documentação para a fábrica, né, fazer todo esse cálculo. Isso aí. E a coisa flui. A coisa flui muito bem, porque não chega para a gente aqui problemas de reclamação, cliente, insatisfação.
Porque assim, eu vim da área de pós-venda também, né? Tá? Sim. Eu trabalhei lá, comecei nessa área de pós-venda e sempre enxerguei que o pós-venda é a nossa pré-venda. Para mim, a venda começa no chamado de pós-venda, né? Atende mal um cliente ali, trate mal um cliente, você perde o cliente. Sim. Você não vai perder aquela troca de óleo, aquela revisão, você perde um cliente da marca. Né? O cara muda de marca. A experiência do cliente com a área comercial, ela é muito mais breve do que com pós-venda. Pós-venda a gente tem aí pelo menos o período da garantia, né, digamos assim, que eram 3 anos, aí agora a partir do início do ano passado a Toyota ampliou para 5 anos. Então nós temos aí uma experiência, o cliente tem uma experiência conosco que é muito maior, então a chance de ter os famigerados pontos de fricção, né, é muito grande. Então a gente trabalha, o objetivo principal, a gente sabe que a gente tem meta, a gente tem indicador, a gente tem objetivos para entregar, para cumprir, mas a gente sabe que o objetivo principal é mitigar o máximo possível esses pontos de fricção. Que é o que você falou de uma forma muito assertiva. Se o cliente compra um carro e a experiência dele não é boa, provavelmente ele não vai trocar o carro por um outro carro da nossa marca. Ele vai buscar uma experiência melhor numa outra marca e com isso a gente perde o cliente. Eu fico pensando assim, naquele camarada que projetou o carro, seja lá a origem da marca que seja Toyota, que seja Jeep, que seja Mercedes, né? Então nós estamos falando do camarada no Japão, na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou em algum lugar no mundo aí. E aquele camarada que está lá trabalhando para desenvolver um design, para desenvolver uma peça que tenha um pouco mais robusta, que trabalhe melhor, ele perde o trabalho dele se você não atender bem o cliente aqui. Sim. Né? Aqui na nossa oficina. Passa aqui. sem vão, né? Passa sem vão. É muito louco isso, né? E uma coisa que eu acho engraçada, as pessoas que estão de fora, às vezes têm um pensamento da seguinte forma. Aqui no Espírito Santo, nós somos Curumá, né? Todas as lojas da Toyota no Espírito Santo são Curumá. Quem está de fora pensa o seguinte, é muito mais fácil porque não tem concorrente. Eu penso exatamente o contrário. Se um cliente é mal atendido aqui em Vitória, ou lá em Vila Velha, ou lá em Linhares, ou lá em Cachoeiro, ele pensa assim, poxa, não adianta eu ir para outra loja, que é a mesma coisa. Aí é que ele vai mudar de marca mesmo. Então a chance da gente perder o cliente não atendendo bem é muito maior numa praça como o Espírito Santo, monoatendida, do que numa que tem a concorrência. Então a preocupação com o cliente, com a satisfação é redobrada. Isso é o que a gente, todas as reuniões, todos os encontros, todas as visitas nas lojas que a gente faz, é o ponto principal de informação, de solicitação para o gestor, para ele cuidar disso, porque a gente sabe que é o que faz o negócio funcionar. Verdade. Você tem quantas pessoas no seu time, Xará? Porque são 20 gestores, aí depois você abrindo mais abaixo os consultores técnicos, administrativo, pessoal de peças, pessoal de acessórios. Pessoas aqui para confirmar uma promessa que a gente faz quando faz a venda do carro. Exatamente. A equipe é muita gente e tem aquele desafio de padronizar, né? De você tornar todo mundo na mesma página, colocar todo mundo na mesma página, todo mundo na mesma sintonia, todo mundo se sentindo pertencente ao negócio da mesma forma, mas é muito satisfatório, porque, como você falou, né, a gente vê o resultado acontecendo, a gente vê a satisfação, a gente vê o cliente Toyota, o cliente Curumá feliz, voltando para trocar carro, indicando gente para comprar carro. Então essa é uma sensação muito boa. É muito legal. E muita responsabilidade, né? Porque sabendo que a gente tem esse monte de gente abaixo. Já fico feliz antes desse bate-papo nosso para a gente ver assim, essa constatação, né, Xará? Esse trabalho, né, sendo feito com tanta maestria, com tantas pessoas, tantas coordenações nós falamos. São 7 coordenações, 20 gestores, ao todo 700 pessoas, atendendo 450. Em média, isso aí. Pessoas aqui, não estamos atendendo 450 carros, perdão, 450 veículos, não, nós estamos atendendo 450, em tese, famílias, pessoas que né, têm uma expectativa, que usam aquele bem ali para se locomover, para trabalhar, diversas coisas aí acontecem com o carro. É isso mesmo. Um belo legado que está sendo construído.
Que bom, Xará. Amém. Obrigado, Marcelo. Obrigado. E assim, é claro que isso só acontece por conta da estrutura que a empresa nos dá para trabalhar e por causa da confiança, né? Sua, do Felipe, da diretoria como um todo, né? O Rigel sempre muito presente com a gente, sempre muito junto. Então, se não fosse essa confiança, essa ajuda, né? esse amparo, essa sustentação, seria mais difícil. A gente costuma falar que juntos somos mais fortes sempre. Vamos mais longe, né? Sempre. Todo mundo junto aí. Só é assim porque a gente tem todo esse apoio. Fica mais fácil, fica mais leve o fardo. Que bacana, Xará. Que bacana, muito legal. Mas me conta aqui, me fala um pouquinho da sua história. Como é que você chegou aqui? Da onde que você veio? Eu queria saber lá onde você nasceu, né? Como é que foi isso? Já passou aqui baiano, já passou paulista, já passou mineiro, já passou capixaba. E você, Xará, de onde que você nasceu? Como é que é? Eu sou carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro, na capital mesmo, mas eu vim para cá, para o Espírito Santo, pequenininho, com 6 anos. Carioca, então? Carioca. Eu fui criado por um casal que criou a minha mãe. Eles não tiveram filhos, criaram a minha mãe. E aí depois minha mãe, no período que precisou trabalhar e a turbulência lá com meu pai, eu acabei ficando com esse casal. Eles, como não tiveram filhos, eles me criaram e quando eles vieram morar no Espírito Santo, perguntaram para o meu pai, para minha mãe, se eu poderia continuar com eles e aí eu vim com eles para cá. E você mudou para onde? Para onde você veio? Eu fui direto para o Conjunto Barcelos. Ah, tá. A irmã da minha avó, ela já morava no Conjunto. E aí foi colocada à venda uma casa do lado da casa dela. Meu avô comprou essa casa. Eu já vim morar direto no Conjunto. Como é que era o nome do seu avô? A gente chamava aqui no Brasil de Fritz, mas o nome, ele era alemão. O nome era Friedrich. Friedrich Hertz, que é o sobrenome. E ele era funcionário da Bayer, do Brasil. Quando ele aposentou, aí a gente veio... E você aprendeu a falar alemão? Eu aprendi a falar alemão, assim, eu tenho algumas lembranças, mas quando ele morreu, eu tinha 10 anos. E minha avó ficou muito triste, muito deprimida. Sentida, e aí né? Ela nunca mais falou alemão na vida, nem comigo. Então aí por isso acabou se perdendo. Ficou só, né, o chucrutes. Algumas palavras, assim, às vezes eu escuto algumas palavras em alemão e aí eu lembro, assim, lá no inconsciente aquela familiaridade, né, de já ter escutado o sotaque, a pronúncia, mas, assim, longe de falar, de conversar, muito longe disso. Mas eu acabei perdendo porque quando ele faleceu, ela ficou sentida, né? Muito. E aí a gente acabou perdendo isso. E depois eu lembro que meu avô tinha minha paixão por automóvel, né? Começou, meu avô tinha um Fusca. Ele foi o primeiro dono, comprou o Fusca novo. E quando a gente veio morar no Conjunto, ali em frente ao Conjunto, na Lindenberg, tinha a concessionária da Volkswagen. Chamava Viva Automóveis. E eu lembro eu com 6, 7 anos, até os 10 anos, toda vez que meu avô levava o carro lá, eu ia com ele, entrava na oficina. E eu sempre fui apaixonado por carro, sempre. Eu era daqueles meninos que tinham Autorama, que desmontava, trocava a carenagem de um para o outro, e tirava a rodinha do carrinho e trocava o pneu, e mexia, botava o motor. Eu sempre fui apaixonado. E aí, depois que eu cresci, que eu comecei a dirigir, eu passei a levar o nosso carro, o Fusca continuou com a gente, né, lá eu e a minha avó. E aí eu sempre perturbava lá o gerente, o Edilson, falava, quando eu crescer, quando eu tiver mais velho, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Só que ele nunca levou muito a sério, o cara era pequeno, mas aí 18, 19, ele falou, fiz 18, o cara vinha, mas não tem vaga, e vai. Aí eu perturbei a cabeça dele até um dia que ele me chamou, falou assim, você quer trabalhar aqui? Tem uma vaga aí pra você. Que legal. Eu entrei como aprendiz, nem tinha essa função na empresa, aprendiz de assistência técnica. Aí eu passei pela garantia, passei pela recepção, passei pela apontadoria, pela programação de serviço, pelo escritório da oficina, faturamento, passei por todas as áreas. Fez um programa trainee, então. Completamente de um ano. E aí, quando eu estava com 1 ano e 1 mês, eu fui promovido a consultor de serviço. Atendendo os clientes lá. Isso lá em 1996.
Aí é que começa a minha história com o Grupo Águia Branca. Não foi há 7 anos o tempo que eu vou fazer aqui. Eu, como consultor de serviço, eu fui designado para atender 2 personagens ilustres da sociedade capixaba, que eram o senhor Ailmer e o senhor Wander. Lá em Vila Velha? Lá em Vila Velha, eles tinha lá o Passat Variant. Lembro. E aí eles levavam os carros lá para fazer a revisão e eu fui o consultor de serviço designado para atendê-los. Então toda vez que eles iam... Então eu conheci o Grupo Águia Branca lá em 96. Já lidava então com o seu Ailmer, doutor Nilton? Já, do Wander. Isso aí. Eu lembro dos dois, eu lembro que o carro do senhor Ailmer era uma Variant vinho, aquela vermelho bordô, né? E ele sempre ia lá, sempre muito educado, era muito legal. Aí, uns anos depois, o grupo adquiriu uma concessionária da Chrysler, Chrysler Dodge Jeep, aí, que ficava na Serra, funcionava na Serra ali onde é a Pódium hoje. Sei. Aí eu fui promovido para gestor, foi a minha primeira experiência como gestor. Eu ia fazer... Mas é o grupo Viva que Coimex, você trabalhava, o grupo Coimex aí. Coimex. Isso aí. Tá. Aí depois veio a fusão do CBA. Nossa senhora, que história. Você estava nessa história, então? Estava nessa história. Dodge Chrysler, Chrysler, Dodge Jeep e depois a Mercedes. Aí teve a fusão, Daimler Chrysler, aquele movimento todo, e aí eu fiquei... Aí essa fusão que você está falando, só para o pessoal entender que não está aqui no dia a dia, né? Mas foi uma combinação que foi feita entre o Grupo Águia Branca e o Grupo Coimex, né? Que juntou as concessionárias aqui na Grande Vitória, basicamente. Vaga, isso aí. Né? Aí fez uma empresa só e nisso você entra, se você encontra com o grupo, né? Isso aí. Você encontra com o grupo. Foi quando eu conheci a Patrícia, a Patrícia era da Mercedes já, né? E eu conheci a Patrícia. Ela nos deu todo apoio, vários... Moraes era o diretor do Grupo Coimex. E aí depois a empresa a operação da Chrysler, né? Teve algumas dificuldades, foi diminuindo, aí eu acabei voltando para a Vitória Wagen. Aí eu fiquei um período na Vitória Wagen, mais uns 2 ou 3 anos, e aí eu já estava fazendo faculdade, estava me formando, eu fiz o curso de Direito, lá em Vila Velha, na UVV, e eu tinha aquele período lá de prática jurídica que eu precisava cumprir, e aí eu não consegui conciliar, saí da Vitória Wagen, fiquei até 2010. Aí tive experiência de atuar na área, na advocacia, dei aula em alguns períodos. Você chegou a dar aula também? Dei aula de direito, que legal. A parte de direito penal e processo penal. Aí trabalhei, estudei bastante. E aí depois surgiu em 2010 a oportunidade para voltar a trabalhar com automóvel. Aí eu entrei na empresa do Grupo SHC, o grupo de São Paulo, tinha operações aqui. Ele vendia o que aqui? Que marca? Ele trabalhava com o Citroën e na época que veio a Jack Motors. Faustão, propaganda, aquela febre. J3, né? J3, J5, J6, era uma febre. Só que aí os carros importados, né, chineses, também começaram a ter alguns problemas. E aí eu precisei, a diretoria precisou que eu fosse transferido para Recife. Eu já tinha tido experiência em Goiânia, em Brasília, e aí voltei para Vitória, aí... Tudo com esse grupo? Tudo nesse grupo. Só que aí chegou num ponto que eu tava meus filhos pequenininhos, né? E aí eu falei, não dá... Você tem 4 filhos, né? 4 meninos, O mais velho tá com 20, o mais novo tá com 9. Eita. E aí era o pequenininho, o mais novo era o pequenininho, né? O mais novo era bebezinho quando eu tava trabalhando lá. Aí eu saí... 3 dias depois eu recebi a ligação do Moraes, que já estava aqui no grupo. Que legal. Que tinha uma oportunidade para um cargo de gestão. Aí ele me ligou perguntando se eu tinha interesse. E falei, agora. Aí vim aqui, fiz entrevista com o Felipe, com o Cláudio. Com o Cláudio, na época. E aí comecei em Vila Velha, iniciei como supervisor. Isso foi em que ano? Final de 2014, dezembro de 2014. Aí eu assumi propriamente a gestão em janeiro de 2015.
Aí fiquei 2015, uns meses, aí vim aqui para Vitória, aí aqui em Vitória eu assumi a gerência de pós-venda aqui em Vitória. Tá, na loja daqui. Na loja de Vitória, exatamente. Aí fiquei até final de 2018, foi quando... O Felipe veio assumir a diretoria de vendas, né? E aí você assume a parte da gestão. Isso aí. Ele de pós-venda como confiou todo. a mim a gestão do... continuar esse legado, continuar essa história aí, né? A estrutura já muito bem montada, a equipe muito bem estabelecida, foi dar continuidade mesmo ao trabalho e o sentimento é de que tem dado certo, né? Até agora. Com certeza. A gente vê pelos resultados, né, que a gente já comentou aqui no começo, a gente vê o faturamento, a gente vê as pesquisas de satisfação dos clientes, né, o nível de reclamação que tem, como que é, a própria Toyota do Brasil, como que ela nos respeita com o trabalho que a gente tem feito. Sim. Né? Então, acho que tem dado certo esses 7 anos de trabalho aí. Graças a Deus tem, Marcelo. Graças a Deus. E reforço, né? Tudo fruto do apoio da estrutura que a gente tem, da diretoria. Com certeza. Sozinho é mais difícil. Muito mais. Muito mais. Para 9 mil pessoas por mês passando em nossas oficinas é muito difícil. Mas legal, Xará. E fala um pouquinho assim, quando você olha para o futuro, né? Porque eu gosto sempre de estar fazendo essa projeção para o futuro, porque nessa projeção do futuro a gente vê se a gente está no caminho certo, se os esforços que a gente faz hoje tá ok, se a gente tem que mudar um pouco o rumo, né, da onde que a gente está fazendo os investimentos e tal. Quando você olha para o futuro, vamos falar daqui a 5 anos, como é que você vê os pós-vendas, né, funcionando, a estrutura de oficina, de clientes, né, do atendimento? Como é que você enxerga isso? A gente percebe um movimento forte aí da tecnologia híbrida e tudo mais. A gente imagina o pós-venda cada vez mais carente de uma capacitação muito grande dos técnicos, dos profissionais de atendimento, porque as tecnologias estão ficando cada vez mais complexas e com isso os clientes no nível de exigência cada vez maior. Então a gente acha que esse trabalho de cuidar do atendimento, da satisfação, isso tem que ser cada vez mais o que vai nortear o nosso trabalho. Porque o nível de exigência, a concorrência está cada vez mais próxima, a gente tem muitos produtos hoje de excelente qualidade no mercado. Então, o que vai fazer a diferença é realmente o atendimento, é a experiência que o cliente vai ter depois da venda, exatamente no pós-venda. Então, eu acho que o futuro é a preparação cada vez maior, cada vez mais robusta, a capacitação dos consultores de serviço, dos técnicos da oficina. A gente tem aí agora o programa da trilha de aprendizado, né, que está sendo implantado. Eu acho que isso é fantástico, é isso que vai dar a base para a gente poder chegar nesse futuro preparado, porque produto por produto o cliente vai ter N opções, mas eu acho que o que vai cada vez mais fazer diferença é o atendimento, é a experiência dele com a gente aqui depois que ele adquiriu o carro. Então eu acho que o futuro é essa preparação. Rapaz, você sabe, eu penso muito como você também, eu acredito muito nisso. Né? Eu acho que a tecnologia vai estar, né, cada vez mais presente. Né? Eu acho que o carro vai estar meio que se conversando um pouco com a central da fábrica, que seja a Toyota, que seja qualquer outra fábrica. Eu acho que vai ter essas possibilidades, né? Do carro estar conversando e mais ou menos o próprio carro vai sugerir para o usuário algumas opções de agendamento. Eu vislumbro alguma coisa por aí, assim, né? Espero que a gente tenha tecnologia para isso, eu acho que é só fazer, não tem nada de muito difícil nisso aí, mas tem que fazer, né? Tá? Agora, eu acho que ainda a gente está lidando com seres humanos, né? E seres humanos gostam de lidar com seres humanos. Né? Então, quando a gente fala muito, né, o nosso negócio é relacionamento e tal, então eu creio muito nisso. Né? Essa atenção, essa experiência que você falou, à medida que a gente consegue entender, sabe, a necessidade do cliente, que a gente está lidando com uma pessoa, não é com um carro, que a gente está lidando com uma família, eventualmente, né? Que a gente está lidando com uma expectativa que a pessoa às vezes juntou. Para algumas pessoas compram um carro com uma certa facilidade, para outras tem um pouco mais de sacrifício, outras pessoas dependem daquilo para ganhar um dinheiro, para levar o sustento para a família dele. Então a gente tem diversos tipos de pessoas ali no nosso pós-venda, né? E enquanto a gente conseguir
captar, sabe, a necessidade daquele cliente, a gente levar uma boa experiência para ele de uma forma legal, de uma forma justa, né? Eu acho que isso vai transformar e vai manter o nosso valor, né? E a gente vai ser cada vez mais importante, vamos ser cada vez mais disputado no mercado. Sim. Né? Então eu creio muito nisso. Não, eu concordo, eu penso exatamente isso. Eu acho que o que vai fazer toda a diferença é a forma da gente se relacionar e mostrar para o cliente o carinho, a preocupação com as necessidades, com os anseios, não só dele, mas às vezes de toda a família, né? Como você falou. Às vezes a escolha do carro passa normalmente por uma pessoa, mas eu acho que muito em volta daquilo ali tem uma família inteira, porque tem que atender não só o trabalho, mas o lazer. Eu acho que se o cliente perceber que isso é uma preocupação nossa, eu acho que o retorno que ele vai nos dar em relação a sempre tratar a fidelidade, a retenção, as indicações, eu acho que a gente fortalece isso cada vez mais com esse cuidado. Eu também acredito, também tenho acreditado nisso. Mas, Xará, você me falou você com 10 anos lá no conjunto, que ia com seu avô lá na Vitória Wagen, né? Na Sim, Viva, né? Chamava Viva. Viva Automóveis. Como eu tenho um pouquinho mais de idade que você, ali chamava Vitória Wagen. Né? Eu lembro daquela lojinha ali bem antiga, quando foi reformando, foi crescendo. Depois mudou para Viva, né? Isso aí. Abriu como uma filial da Vitória Wagen. Isso aí. Ali do lado tinha o Aeroclube. Você chegou a pegar o Aeroclube? Sim, fui. Né? Eu tenho foto minha pequena, os aviãozinhos lá, eu lá no Aeroclube. Tem foto lá. É bem gostoso aquele ambiente. Depois mudou para Barra, né? Mas eu tenho fotografia. O chocolate esse garoto comprou ali, cresceu para aquele lado ali. Isso aí. Eu tenho fotos ali naquele Aeroclube ali naquela época ainda. É bem legal. Mas enfim, quando aquele menino lá de 10 anos, 11 anos, né, que tinha aquela visão, aquela paixão por carro, que ia na concessionária, que tinha aquela expectativa de um dia eu vou trabalhar aqui, que eu vou trabalhar com carro e tal, quando aquele menino olha para você agora, né, tocando aí 26 revendas, né, assim, e atingindo esses resultados legais que têm sido atingidos aí, que a gente já comentou, o que aquele menino diria para você hoje? O que ele sente, na verdade? Sente orgulho? O que ele sente? Conta para mim, como é que é essa visão? Marcelo, eu acho que tem pontos que sempre são, quando a gente olha para trás, né, a gente sempre imagina o que a gente poderia ter feito diferente. Eu acho que motivo de orgulho, sim, por quê? Porque eu mantive, primeiro, os valores que eu recebi enquanto pequeno, jovem, adolescente, jovem, e quando eu entrei no mercado de trabalho, eu sempre mantive esses valores, sempre mantive a questão da conduta, de buscar fazer a coisa da melhor forma mais certo possível. Então acho que isso é um motivo de orgulho, de dever cumprido. Em relação à parte de pessoal, a gente amadurece, né, durante a vida e tem algumas reações, eu lembro que quando eu era mais novo a minha tolerância era muito menor, né? Então eu não aceitava muito alguém dizer, não, mas você não pode fazer assim, você tem que fazer assado. Eu falei, não, mas eu estou fazendo assim que vai dar certo. Então sempre foi sempre teve aquele rompante. Né? Então se eu voltasse atrás, o menino ia falar assim, chegou aí bem, mas né, você podia apanhou, né? Podia ter apanhado menos, né? Aprendido pelo amor, né? Não tanto pela dor. E às vezes a gente chega, né? Mas às vezes faz tanta força, né, Xará? E às vezes não precisa de tanto sacrifício, de gastar tanta energia. Podia ser mais suave. Porque às vezes as pessoas vêm cheias da boa vontade, te dá um conselho, te dá uma orientação, e às vezes a gente, eu uso muito a palavra emburrece. Sim. Né? A gente fica se fecha ali numa casca ali, meio que fica meio burro mesmo, né? E não quer ouvir, a pessoa tá ali, uma pessoa que te ama às vezes, uma pessoa que quer o seu bem, a gente vai te dar uma opinião. Sim. E, mas faz parte do amadurecimento, né? E eu tenho aprendido isso dia a dia. Eu sempre tive comigo, né? Quando nos perguntam quais são as características que te definem.
Eu me adapto muito fácil, a adaptabilidade é boa. Eu tenho uma resiliência bem construída, né? Bem absorvida. E eu sou muito leal, né, ao que eu faço, às pessoas que estão comigo. Então, até isso aí tem me facilitado desenvolver, amadurecer, evitado algumas reações, evitado tomar decisões com o pensamento não muito claro. Então isso tem me ajudado e é um aprendizado diário. Apesar de não ser mais um menino de 10 anos, mas a gente aprende todo dia e continua aprendendo. Com certeza. E agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de estar tendo, de trabalhar com pessoas que realmente eu vejo que querem o crescimento, o desenvolvimento. Então isso para mim eu tenho mais ajuda. Quando os valores se encontram, fica fácil. Né? Você falou de valores muito fortes, né? De respeito, de lealdade, sim, isso eu né? tenho De flexibilidade, de trabalho. Né? A gente vê na sua história aí, muita história de trabalho para lá e para cá. São valores que o grupo cultiva, que a gente tem sempre falado aqui, de melhoria contínua. E a gente vê isso na sua história, Xará. Muito legal nessa construção desse legado que você tem feito aí. Né? Obrigado, Marcelo. Tá muito legal. Mas vamos lá, se você tivesse hoje assim, batendo um papo com um grupo de funcionários recém-admitidos que estivesse começando na empresa hoje, qual o conselho que você daria para eles assim? Né? Imagina você no auditório agora e tem funcionários que estão começando com a gente hoje, primeiro dia de trabalho, aquele treinamento de integração que as pessoas passam logo quando começam. Então, qual é o recado que você deixa para eles aí, essa turma que está chegando? Bom, Marcelo, eu acho que quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né, entrevistar um candidato, e você percebe ali que ele é o candidato mais capacitado, o mais ideal para a vaga, eu acho que a gente já começa esses conselhos ali, né? Mas o que eu diria para a turma no auditório, a turma nova? Que sejam eles mesmos, sejam humildes para buscar o conhecimento, buscar o aprendizado, buscar ajuda quando precisar. Não tenham medo de expressar as ideias, de apresentar as ideias de melhoria. E busquem cada vez mais se sentir pertencentes ao negócio. Você falou uma coisa muito legal no começo ali, até antes da gente começar a conversar, que não é só sonhar o sonho, né? É querer fazer parte da construção daquilo. Então eu acho que eu tento transmitir isso, não só para quem está começando hoje, mas toda reunião dos gestores eu passo muito isso. Ter paixão, né? Eu sou apaixonado, eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar no grupo, transmito isso para os meus filhos. Às vezes de manhã cedo estão lá com sono, né? Papai, você vai trabalhar? Eu falei, que bom, graças a Deus que eu vou trabalhar, porque a empresa... Então eles veem isso, então eu tento transmitir isso para eles, não seria diferente não transmitir isso para os colegas de trabalho. E eu sempre falo com todos eles, sejam apaixonados, tenham paixão pelo que vocês fazem. Se não tiver paixão, se não tiver o brilho no olho, ninguém pode querer mais do que você, né? A gente tem que querer... Ninguém pode querer por ele, né? Não, então eu sempre digo, queiram muito isso. E o que precisar da gente, para a gente ajudar a fortalecer esse sentimento, nós estamos juntos aqui. Que legal. Autenticidade, né? Humildade, né? Busca, coragem, integração, paixão, né? Então, tudo isso. Tudo isso junto e misturado, né? Junto e misturado. São palavras que fazem parte do meu dia a dia. Verdade. A gente vê você viver isso aqui. Eu gosto muito mesmo. Que legal, Xará. Obrigado. E assim, eu tenho pedido aí para quem tem passado aqui, sentado aqui, batendo esse papo aqui, uma dica, né? De um livro, um filme ou um conselho. O que você deixa pra gente de dica aí pra gente? Eu pensei no livro, eu assisti, o filme, né, primeiro, eu assisti um filme chamado O Discurso do Rei. É um filme que conta a história do rei George, que ele tinha um problema muito sério de gagueira. Gagueira. E ele não conseguia fazer o discurso e aí, por conta disso ele teve
descrédito, né, dos súditos, as pessoas não confiavam, a cúpula do governo não confiava. Ele encontrou lá aquele fonoaudiólogo charlatão que não tinha formação. E o que me marcou naquele livro foi a lealdade dele com o rei. Quando o próprio rei desistiu, aquele outro personagem que estava ajudando ao rei a melhorar a dicção não desistiu. Então a lealdade de fazer a coisa certa, de brigar pela pessoa, até mesmo quando a pessoa não acredita nela, ter alguém para falar, opa, levanta daí, cara. Você está errado, eu acredito em você, vai dar certo. Então aquilo eu achei, a mensagem daquele filme eu achei muito bacana, a lealdade do personagem, né, com o rei. E no final dá certo, ele consegue fazer o discurso. Foi bem legal. Contei até, eu dei spoiler do filme. Aí agora as pessoas não vão atender mais. E o livro é um livro já um pouco mais antigo, por ter sido criado por um alemão. Eu li um livro de um autor chamado Karl May. É um alemão. Ele conta uma história de um índio Apache chamado Winnetou. E aí tem um imigrante alemão que vem para o Velho Oeste. E aí ali começa uma amizade improvável, de um alemão com um índio. Um índio americano. Um índio americano. E ali o livro inteiro, são 3 volumes, a história é lindíssima, de resiliência e adaptabilidade. Porque o imigrante alemão no Velho Oeste, tendo que passar por coisas, e o índio, e aí foi na época da colonização americana. Os índios, foi muito violento. Muito violento. Então a resiliência dos dois ali, a adaptabilidade dos dois para passar por todas as dificuldades. Isso me marcou muito. Então são 3... Como é que é o nome do livro? Winnetou. Winnetou? Winnetou. Começa com W. São 3 volumes, a história de um índio, Apache. O Winnetou era o nome do índio. E desse alemão e na saga do Velho Oeste americano. Poxa, que legal. É muito legal. E aí são 3 qualidades que eu acho que eu mais me identifico, que é a adaptabilidade, a resiliência e a lealdade. Às pessoas, à instituição, ao grupo, à diretoria. Então, eu acho que aos colegas de trabalho, principalmente, quem está diretamente comigo. E a resiliência, que a gente sabe que a pancada vem, né? Você tem que absorver e voltar, mas voltar melhor. Não... A gente teve aquela palestra da Lucelena. Com a doutora Lucelena, ela mudou meu conceito. Eu sempre imaginei voltar ao normal. E não é. É voltar diferente, melhor do que você estava antes. Muito legal. E a adaptabilidade, porque a gente sabe que o mercado é volátil, muda. Uma hora a gente está assim, tem crise, volta ao normal. E se a gente não se reinventar, se adaptar a cada dia, não segue. Xará, muito bom, muito obrigado. Assim, estamos caminhando para o final aqui, não tem jeito, é uma pena que o tempo aqui nos limita, né? A resenha é boa, a resenha é boa. Mas que papo gostoso, valeu muito, fiquei muito feliz. Eu que agradeço, Marcelo. Eu vou deixar o fechamento aí para você, faz as palavras finais aí para a gente, que eu faço o fechamento no final, por favor. Realmente agradecer a Deus cada dia, né? Porque a gente passou aí, ainda está passando, né? 1 ano e meio de muita tristeza, de muita incerteza, e agradecer a Deus primeiro por ter saúde, ter a minha família toda comigo, sem nenhum percalço. De ter o nosso trabalho, a fonte de renda para levar o conforto para casa, poder criar e educar os meus filhos de uma forma confortável, né? Muito além do que a gente vê aí no nosso país. Então é só agradecer a Deus e pedir que os colegas tenham, da mesma forma que eu, paixão pelo que fazem. Eu acho que é o combustível, né? É o combustível para qualquer coisa. Que vai à frente. Poxa, era muito legal, tá? Te agradeço muito, né? Essa disponibilidade de estar aqui com a gente, esse bate-papo. O prazer foi todo meu. Essa confiança de estar com a gente, construindo esse legado juntos, um grupo, né? 75 anos aí construindo, e você está aí botando tijolinho nesse grande castelo aí que estamos construindo todos. Isso aí. Né? Muito bom, assim, abrir esse espaço na sua agenda para a gente estar aqui nesse momento aqui tão legal, um bate-papo gostoso. É um prazer, estar aqui é um prazer, Marcelo. Mas te agradeço muito aí. E é isso aí, pessoal, estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso legado. Agradeço a todos aí pela parceria, pelo estar ouvindo, por estar compartilhando aí, estar divulgando e conhecendo um pouco mais da nossa história, né?
Semana que vem tem mais, com mais novidades aí. Vamos estar construindo aí essa ferramenta aí para estar divulgando nossos valores, nossa cultura. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.